Foi assim que tudo começou a mudar. Ou talvez foi quando eu comecei a perceber que tudo já tinha mudado, mas eu andava lá a dormir. A verdade é que, hoje, ainda me pergunto como é que não vi antes. Como é que não senti o chão a fugir-me dos pés? Sentada na minha pequena sala, naquele apartamento por cima da padaria em Sintra, com as pastas e os documentos espalhados na mesa de café, o chá a arrefecer há horas, sentia a cabeça a latejar. Os números eram um labirinto, um emaranhado de empresas fantasma, trusts dentro de trusts, uma arquitetura financeira que parecia desenhada para que eu me perdesse nela, para que todos se perdessem nela. O telemóvel não parava de vibrar. Números desconhecidos, e-mails de pessoas que até então nunca me tinham respondido. Diretores, advogados, jornalistas. Que ironia. Há poucas semanas eu era a Anna Mitchell, enfermeira de turno noturno no Hospital de Santa Maria. Hoje era a Anna Mitchell, a herdeira de uma fortuna que eu nem sabia como se pronunciava. E toda a gente queria um pedaço de mim, ou pelo menos uma palavra. Eu ignorei tudo. Liguei a Sofia. Então, Ana, és bilionária agora. A voz da Sofia soava esgotada, mas com aquele brilho habitual. Ela acabara de fazer um turno duplo. Acho que sim, respondi, esfregando as têmporas. Nem percebo bem como funciona. Funciona sim. Ela riu, e eu conseguia imaginá-la a encolher os ombros do outro lado da linha. Amanhã, pagas tu o jantar. Quero lagosta, 2 lagostas, e uma dessas sobremesas de chocolate que custam 40 euros sem motivo nenhum. Quase que me deu vontade de rir, quase. Sofia, estou com medo. O silêncio do outro lado foi pesado. Depois, a voz dela, mais suave. Eu sei, querida, mas tu és a pessoa mais forte que conheço. E tens-me a mim. E tens essa menina que vai vir a este mundo com a mãe mais incrível do planeta. O meu coração apertou. Eu não contei a ninguém sobre o bebê. Eu sei, mas vais contar quando estiveres pronta. Pousei a mão na minha barriga. 5 meses. Uma leve ondulação por baixo da minha camisola de malha. A bebê mexeu-se. Um frêmito, como asas de borboleta. Como um segredo que só eu e ela partilhávamos até agora. Volto àquele dia, ao funeral do meu pai, João Mitchell, na Igreja da Misericórdia de Sintra. Ou devo dizer, aquele dia que parecia o início do fim, mas que afinal foi apenas o prefácio de uma história muito maior. Recordo-me tão bem, a chuva. Caía torrencialmente há 3 dias, como se o céu soubesse que o meu pai se fora e não conseguisse parar de chorar. Estava ajoelhada ao lado do caixão, a minha mão direita pousada na madeira polida, a esquerda apertada contra a barriga, onde ninguém podia ver o leve inchaço por baixo do meu vestido preto. 5 meses. 5 meses grávida e completamente sozinha. Ajoelhada junto da única pessoa que talvez se tivesse importado. Mas ele também se fora. A igreja estava lotada. 214 pessoas, segundo a lista de convidados que a Sofia, a minha madrasta, fizera questão de criar pessoalmente. Cada lugar preenchido por alguém importante, ou pelo menos por alguém que achava que era. Parceiros de negócios de fatos italianos, políticos em dívida, socialites cujo luto durava exatamente o tempo que as câmaras estivessem a filmar. Eu sabia que não pertencia ali. A Sofia, de resto, fizera questão de me lembrar disso todos os dias nos últimos 16 anos. Murmurei para o caixão, tão baixinho que ninguém podia ouvir. Desculpa não ter vindo antes, pai. Desculpa ter acreditado nela quando disse que não querias ver-me. As portas da igreja eram de carvalho maciço, construídas em 1892. Exigiam um esforço real para abrir. Foi por isso que reparei no velho antes de qualquer outra pessoa. Estava numa cadeira de rodas, parado mesmo à porta, a encharcar-se. O casaco rasgado no cotovelo, os sapatos desemparelhados, um de couro castanho rachado, o outro um tênis preto preso com fita adesiva.
As mãos estavam pousadas no colo, como se estivesse a pedir desculpa por existir. Vi o assistente do funeral, um jovem chamado Ricardo, que a Sofia contratara especificamente pela sua capacidade de seguir instruções, olhar para o velho e depois desviar o olhar propositadamente. Vi 2 diretores da Holding Mitchell passarem por ele, tão perto que o poderiam tocar, sem sequer quebrar o passo. Vi os olhos da Sofia deslizarem sobre ele como se fosse uma rachadela no passeio, algo para contornar e esquecer. Ninguém o ajudou. Ninguém das 214 pessoas. Levantei-me. Os meus joelhos doíam do chão de pedra. As minhas costas doíam daquele jeito novo, que tinha começado há uns 2 meses. Uma pressão profunda e persistente que me lembrava todos os dias que o meu corpo já não era só meu. A Sofia reparou no meu movimento. A minha madrasta sentava-se na primeira fila, num fato Chanel preto que custava mais do que eu ganhava em 3 meses no hospital. O cabelo estava perfeito, a maquilhagem perfeita. Tudo na Sofia Whitmore Mitchell era sempre, sempre perfeito. Senta-te, sibilou a Sofia, mal mexendo os lábios. Não me sentei. Passei pela Sofia, pelos diretores, pelos políticos e pelas socialites, por cada pessoa que tinha olhado para aquele velho à chuva e decidido que ele não valia o esforço. Empurrei aquelas pesadas portas de carvalho e a chuva bateu-me no rosto como uma bofetada, fria e cortante. Entre, senhor, disse baixinho. Posicionei-me atrás da cadeira de rodas e comecei a empurrá-lo pela porta. Há espaço aqui à frente. As suas roupas cheiravam a lã molhada e a outra coisa, algo metálico como moedas antigas. De perto, pude ver que os seus olhos estavam turvos, ou pelo menos pareciam estar. As suas mãos tremiam ligeiramente no colo. Obrigada, menina, disse, a voz rouca, como cascalho a rolar pela encosta. A maioria das pessoas simplesmente passa. A maioria das pessoas não está a prestar atenção, disse eu. Empurrei-o para um lugar aberto perto do último banco. Acionei o travão da cadeira de rodas e tirei o meu casaco, o único casaco bom que eu tinha, e coloquei-o sobre os seus ombros molhados. Não voltei para junto do caixão. O som veio primeiro, um estalo tão nítido e súbito que ecoou nas paredes de pedra e nos vitrais, parecendo pairar no ar como fumo. Depois, a dor. A mão da Sofia atingiu o meu rosto com força suficiente para me virar a cabeça. O anel de diamantes da minha madrasta apanhou a minha maçã do rosto e senti a pele rasgar-se. Uma linha fina e quente de sangue que escorreu até o meu queixo. A igreja emudeceu. 214 pessoas e nem um único som. Nem um suspiro, nem um sussurro. Nada. A Sofia estava de pé sobre mim, respirando pesadamente, a mão ainda levantada. Os olhos estavam desvairados, mas a voz era controlada, perfeitamente modulada para a bala. Tu envergonhas esta família, hoje de todos os dias. Trazes um vagabundo da rua para o funeral do teu pai. Toquei na minha bochecha. Os meus dedos voltaram vermelhos. Olhei para o sangue por um momento, depois para a Sofia. Então disse a única coisa em que consegui pensar, baixinho, sem raiva, sem lágrimas. Ele precisava de ajuda. Foi só isso. Ninguém me defendeu. Ninguém se levantou. Ninguém disse uma palavra. 214 pessoas viram uma mulher grávida ser esbofeteada no funeral do próprio pai por ajudar um velho numa cadeira de rodas, e cada uma delas escolheu o silêncio. Eu não sabia, mas o velho também me estava a observar, e os seus olhos, por trás daquelas lentes turvas, não estavam turvos de todo. Sinto que estou a saltar de um lado para o outro na minha cabeça. Mas é assim que a memória funciona, certo? Não é uma linha reta, é um emaranhado de momentos. Lembranças que saltam de um presente avassalador para um passado que agora faz sentido demais. Como um quebra-cabeças que só agora, tantos anos depois, alguém resolveu montar para mim. Antes de tudo isso, houve um tempo.
Um tempo em que éramos só eu e o meu pai, João Mitchell. A minha mãe, Catarina, tinha estado doente durante 2 anos, cancro dos ovários. Lutou como fazia tudo, calada, teimosa, com uma espécie de graciosidade que fazia as outras pessoas sentirem-se mais corajosas, só por estarem perto dela. Perdeu a luta numa terça-feira de outubro, quando as folhas do pomar de maçãs atrás da nossa casa tinham exatamente a cor dourada que ela sempre disse ser a sua favorita. Durante 6 meses após o funeral, fomos apenas eu e o meu pai. O homem que construíra um império de 500 mil milhões de euros do nada, que comandava salas de reuniões e aterrorizava concorrentes que uma vez mandaram um senador dos Estados Unidos sentar-se e parar de lhe fazer perder tempo. Esse homem fazia panquecas terríveis à filha todos os domingos de manhã. Lia-me histórias à noite. Levava-me à escola e ia buscar-me, mesmo quando a sua agenda dizia que deveria estar em Lisboa, no Porto ou em Londres. Ele não era bom a lidar com o luto, não sabia as palavras certas, mas aparecia todos os dias. Ele aparecia. Depois a Sofia chegou. Entrou nas nossas vidas como uma frente quente, toda sol e brisas suaves. Era linda, 42 anos, uma antiga agente imobiliária com um sotaque do sul que fazia com que tudo o que ela dizia soasse a elogio, mesmo quando não era. Ela ria-se das piadas sem graça do meu pai. Trazia-me presentes. Cozinhava refeições que eram melhores do que qualquer coisa que eu e o meu pai tivéssemos conseguido fazer sozinhos. Casaram-se 11 meses após a morte da minha mãe. Eu fui a menina das flores. Usei um vestido branco e sorri para as fotografias porque o meu pai me pediu. E porque eu queria que ele fosse feliz, mesmo que algo na minha barriga doesse, como ter engolido uma pedra que não descia. As mudanças vieram devagar. Tão devagar que eu nem as reconheci como mudanças. Só anos mais tarde, quando pude olhar para trás e ver o padrão como um rasto de migalhas de pão a levar para uma floresta escura. Primeiro, o meu quarto mudou de lugar. A Sofia disse que a suíte principal precisava de uma sala de estar. E o meu quarto, o que tinha a janela com vista para o pomar de maçãs, era simplesmente perfeito. Mudei-me para o quarto mais pequeno, no terceiro andar. A Sofia prometeu decorá-lo lindamente. Nunca o fez. Depois, as fotografias desapareceram. Cheguei à casa da escola um dia e todas as fotos da minha mãe tinham desaparecido. A Sofia explicou que as tinha mandado guardar profissionalmente para as proteger dos danos do sol. Nunca mais as vi. Depois, as cartas começaram. Ou melhor, as cartas pararam. O que eu não viria a saber durante 16 anos foi isto. A Sofia interceptava tudo. Cada bilhete que o meu pai tentava deixar na minha almofada. Cada mensagem que enviava a perguntar-me como tinha sido o meu dia. Cada cartão de aniversário. Cada carta de Natal. Cada tentativa que ele fazia para encurtar a distância crescente entre nós. A Sofia apanhava-as todas e substituía-as pelo silêncio. E o silêncio, quando vem da pessoa que mais amamos, é mais alto do que qualquer grito. Para mim, parecia abandono. O meu pai deixou de falar comigo, de perguntar sobre a escola, de aparecer. Eu não sabia que ele me escrevia cartas todas as semanas, que a Sofia escondia numa gaveta trancada no seu escritório. Não sabia que ele perguntava a Sofia todas as noites como eu estava e que ela dizia sempre a mesma coisa. Ela está bem, João. Só precisa de espaço. Sabes como são os adolescentes. A Sofia contava-me uma história diferente. O teu pai está muito ocupado, querida. Tem responsabilidades. Não podes esperar que ele largue tudo por ti. Isso é egoísmo. Depois, com um tom mais suave e mortífero. A tua mãe não iria querer que fosses um fardo. Parei de esperar pelo telefone, de esperar por uma batida na porta do meu quarto, de esperar ver o rosto do meu pai à mesa do pequeno almoço. Tornei-me invisível na minha própria casa,
Um fantasma a mover-me por corredores que antes ecoavam com as minhas risadas, agora silenciosos, exceto pelo som dos saltos da Sofia nos pisos de mármore. Saí aos 18 anos, fiz uma mala, não me despedi da Sofia. Fui ao escritório do meu pai para me despedir dele, mas a assistente da Sofia disse que ele estava numa reunião. Não estava. Ele estava sentado à sua secretária, à espera, na esperança de que eu viesse. A Sofia tinha dito à assistente para me afastar. Paguei os meus estudos de enfermagem. 2 empregos, empréstimos estudantis que pareciam montanhas. Um apartamento de 1 quarto por cima de uma padaria na zona operária de Sintra, com azulejos rachados e uma torneira que pingava se a deixasse ligada por muito tempo. Guardava uma fotografia dos meus pais na mesa de cabeceira. Aquela em que eu estava nos ombros do meu pai, no pomar de maçãs, os dois a rir, os dois inteiros. Não falava com o João há 4 anos quando a chamada chegou. O meu telefone tocou às 3h17 da manhã. Um número desconhecido. A voz de um homem que eu não reconheci, profissional e cuidadoso. Menina Mitchell, ligo do Hospital de Santa Maria. O seu pai sofreu um evento cardíaco esta noite. Lamento informá-la que faleceu às 2 da manhã. Sentei-me na beira da cama, no escuro, e encostei o telefone ao ouvido até que o ecrã escureceu. Não chorei. Não consegui. Havia uma parede dentro de mim que tinha sido construída durante 16 anos, tijolo por tijolo, e chorar significaria admitir que, por trás daquela parede, havia uma menina que estava à espera que o pai a viesse encontrar. Ele nunca o fez. E agora nunca o faria. Ou assim eu pensava. A leitura do testamento estava marcada para 2 dias após o funeral. Não por tradição, mas porque o João Mitchell nunca acreditou em perder tempo. Ele costumava dizer que esperar nos amolece, faz-nos esquecer o que realmente queremos. O aviso chegou por e-mail. A mesma mensagem para todos, um endereço na zona leste de Lisboa, 1 hora e uma única linha que dizia: a presença é obrigatória para verificação de reivindicação. O escritório de Kensington e Associados ocupava o último andar de um edifício em pedra que fora renovado, mas que ainda cheirava a história. Cera de madeira, papel velho e o leve fantasma de fumo de charuto de outra era. A sala de conferências tinha uma longa mesa de mogno, com pastas em cada lugar, nomes impressos em tipo preto nítido. A Sofia chegou 20 minutos mais cedo. Ela sempre o fazia. O controlo começava por ser a primeira, escolher o lugar, definir o tom, fazer com que todos se adaptassem a ela. Usava cinzento em vez de preto, porque o luto tinha acabado e o posicionamento tinha começado. O seu novo advogado, um homem magro chamado Geraldo, que falava demais e cobrava de menos, carregava 3 dossiês de moções legais pré-preparadas. A Sofia estava pronta para aquele dia há 3 anos. Cheguei em silêncio, o mesmo vestido preto do funeral, embora tivesse conseguido lavar o sangue do punho, onde as minhas unhas se tinham cravado na palma da mão depois da bofetada. O hematoma na minha bochecha tinha passado de um vermelho irritado para um amarelo acastanhado pálido. Nem me dei ao trabalho de usar maquilhagem. Sentei-me na ponta da mesa. Cruzei as mãos. Não olhei para a Sofia, não olhei para ninguém. Os meus olhos pousaram numa citação emoldurada na parede, atrás da cadeira principal. Caráter é o que fazes quando ninguém está a ver. As palavras do meu pai. Reconheci-as instantaneamente. Ele costumava dizer-me isso quando eu era pequena, quando perguntava por que é que ele sempre dava gorjeta extra à empregada ou parava para ajudar estranhos a mudar pneus furados. Porque ninguém está a ver, Aninha, e é aí que conta. A sala encheu-se. O Marcos Viana, CFO da Holding Mitchell, sentou-se perto do meio. 2 diretores sussurravam um para o outro perto da máquina de café. O Geraldo organizava os seus dossiês. A Sofia alisou a saia e esperou.
Então a porta abriu-se e o mundo inclinou-se sobre o seu eixo. O velho do funeral entrou. Sem cadeira de rodas, sem casaco rasgado, sem sapatos desemparelhados. Ele caminhava ereto, alto, com o tipo de autoridade deliberada que vem de décadas a ser a pessoa mais poderosa em qualquer sala em que entrasse. Usava um fato cinza-carvão que lhe assentava como se tivesse nascido nele. Os olhos eram afiados, claros e completamente focados. A sala emudeceu. Ele pousou uma fina pasta na cabeceira da mesa e olhou à volta da sala com uma expressão que era em partes iguais paciência e desprezo. "O meu nome é Ricardo Kensington", disse. A sua voz já não era rouca. Era suave, precisa. Uma voz que tinha argumentado casos perante o Supremo Tribunal e nunca se tinha elevado acima de um tom de conversa. "Peço desculpa pelo teatro no funeral, mas o teatro era necessário." O rosto da Sofia passou por 3 expressões em 2 segundos. Confusão, reconhecimento, medo. O Geraldo deixou cair a caneta. Rolou debaixo da mesa e ele não a apanhou. O Ricardo continuou, sem esperar que a sala se recompusesse. "Há 14 meses, o João Mitchell veio ao meu escritório e pediu-me para desenhar um teste. Não de inteligência, não de perspicácia nos negócios, não de lealdade, porque a lealdade pode ser comprada e ele sabia isso melhor do que ninguém." Fez uma pausa. "Um teste de caráter." Abriu a pasta. Dentro estavam dossiês idênticos aos que já estavam na mesa, mas mais grossos, mais pesados. O Sr. Mitchell acreditava que o caráter se revela mais claramente quando não há recompensa à vista, quando a gentileza lhe custa algo, quando a pessoa que está a ajudar não o pode retribuir. Ele olhou para mim. Eu olhei para ele e algo no meu peito apertou. Não medo, não confusão. Algo mais profundo. A sensação de ser verdadeiramente vista pela primeira vez em 16 anos. "No funeral", disse o Ricardo, "eu sentei-me numa cadeira de rodas do lado de fora da igreja durante 45 minutos. Estava vestido com roupas rasgadas. Parecia idoso e enfermo. 197 pessoas entraram naquela igreja. Muitas delas estão nesta sala agora." Ele fez uma pausa, deixou o silêncio fazer o seu trabalho. Uma pessoa parou. Uma pessoa saiu do seu lugar ao lado do caixão do pai, passou por cada pessoa que me ignorou, abriu a porta, empurrou-me para dentro e deu-me o seu próprio casaco. Foi esbofeteada por fazer isso e, mesmo assim, não pegou no casaco de volta. Faltou-me o ar. A minha mão moveu-se instintivamente para a minha bochecha, onde o hematoma ainda estava a desvanecer. O Ricardo deslizou um único documento pela mesa. Não para a Sofia, mas para mim. Este é o último testamento de João Mitchell, executado há 14 meses e testemunhado por 3 partes independentes. Peguei no documento. A primeira linha não era um valor em euros. Era uma frase, escrita à mão, na caligrafia trêmula do meu pai, digitalizada para o registro oficial. "Se estiveres a ler isto, então alguém escolheu a bondade quando teria sido mais fácil desviar o olhar. Essa alguém é a minha filha, e ela acaba de herdar tudo." Li-o várias vezes. As palavras não mudaram, mas as salas à minha volta sim. Conseguia sentir a mudança, como placas tectônicas a moverem-se por baixo de uma cidade que pensava estar em terreno sólido. Tudo. Cada empresa, cada propriedade, cada conta, cada patente, cada marca registrada, cada ação, cada imóvel, cada euro dos 500 mil milhões de euros do império que o João Mitchell tinha passado 40 anos a construir. Tudo isso agora me pertencia. A Sofia gritou. Não um suspiro, não uma exclamação. Um grito, cru e primal, arrancado de algum lugar profundo de uma mulher que passara 16 anos a construir cuidadosamente uma fortaleza de controlo e acabara de a ver desabar em 12 segundos. O Geraldo pegou no telefone. O Marcos Viana ficou pálido.
Os diretores olharam uns para os outros como homens a ver um edifício a cair. Levantei os olhos do papel. As minhas mãos tremiam. A minha voz era mal um sussurro. Não percebo. Ele mal falava comigo. A expressão do Ricardo suavizou-se. Apenas o suficiente para que eu visse algo humano por trás daqueles olhos penetrantes. Ele falou comigo sobre si todas as semanas durante 16 anos, Ana. Ele sabia exatamente o que lhe estava a ser feito e passou os últimos 3 anos da sua vida a certificar-se de que, quando ele se fosse, a verdade viria à tona e você receberia tudo do que merece. A voz da Sofia cortou como uma lâmina. Isto é fraude. Isto é coação. Os meus advogados vão destruir isto. O Ricardo não olhou para ela. Continuava a olhar para mim. Os seus advogados são bem-vindos para tentar, Sra. Mitchell. Mas devo dizer-lhe que o seu marido antecipou isso também. Ele antecipou tudo. A leitura do testamento terminou. A Sofia saiu furiosa. O Geraldo perseguiu-a. O Marcos Viana fez 3 chamadas antes de chegar ao elevador. Fiquei sozinha na sala de conferências durante 20 minutos, a segurar o documento, a ler a caligrafia do meu pai uma e outra vez, até que as palavras se turvaram. O Ricardo esperou no corredor. Quando finalmente saí, ele entregou-me um cartão de visita. Precisamos de falar em breve. Há coisas que precisa de entender antes que a Sofia faça o próximo movimento. Peguei no cartão. Que tipo de coisas? O tipo de coisas que determinarão se mantém o que o seu pai lhe deixou ou se o perde no espaço de um mês. Aquela noite não dormi. Sentei-me no meu pequeno apartamento por cima da padaria. Aqui, preciso de parar um minuto. Parem comigo e pensem. Todo este cenário é completamente absurdo, não é? Um homem, um magnata, a fingir-se de vagabundo para testar as pessoas. Quem faria isso? No meu bairro, diríamos que ele tinha parafusos a menos, que tinha perdido a cabeça com a velhice ou com a doença. Mas talvez o problema fosse precisamente esse. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. É tão teatral. Eu, uma enfermeira que via miséria e sacrifício todos os dias, a encontrar-me nesta trama de riqueza e manipulação, é quase como se estivesse a ler um romance barato. Não consigo imaginar a quantidade de dinheiro, de tempo, de pensamento que o meu pai teve de investir para orquestrar tudo isto. A paranoia dele, que eu costumava ver como um defeito, afinal era uma arma, ou uma estratégia. Ainda não sei bem qual das duas. Uma armadilha para os abutres que o rodeavam, mas também uma prova para a filha que ele, de alguma forma, acreditava ainda existir por trás de toda a farsa que a Sofia tinha criado. É confuso, é esgotante, e no fundo, é o amor de um pai que eu pensava ter perdido. A ironia é quase insuportável. Enfim, voltemos à história, porque ela ainda não acabou. Acreditem, fica ainda mais intrincada. Na manhã seguinte, a destruição começou. Cheguei a casa depois de um turno de 12 horas no hospital para encontrar um aviso de despejo colado à minha porta. 72 horas para desocupar, sem explicação, sem negociação, sem apelo. O edifício tinha sido comprado 3 semanas antes por uma empresa chamada Whitmore Properties LLC. Não precisei de procurar para saber quem era o proprietário. Sentei-me na cama e li o aviso 4 vezes. 5 meses de gravidez, 800 euros de poupanças, sem para onde ir. Na manhã seguinte, fui chamada ao gabinete da minha supervisora no hospital. A Linda Santos, que me contratara há 3 anos, e uma vez dissera que eu era a melhor enfermeira do serviço, sentava-se atrás da sua secretária com uma expressão que parecia que alguém tinha morrido. Ana, lamento. Tivemos de fazer alguns cortes orçamentais. A sua posição foi eliminada. Fiquei a olhar para ela. A minha posição, a posição de enfermeira de urgência noturna, que está cronicamente com falta de pessoal há 2 anos, a Linda não conseguiu olhar-me nos olhos. Lamento.
Saí do gabinete e passei pelo átrio principal do hospital. Na parede dos doadores, brilhando em letras de bronze escovado, estava um novo nome: Sophia Whitmore Mitchell. Contribuição de 2 milhões de euros. Datada de 3 dias antes do anúncio de reestruturação. Despejada. Despedida. 5 meses grávida. Em 48 horas, a Sofia tinha desmantelado sistematicamente cada pedaço de estabilidade que eu construíra na última década. Mas a Sofia ainda não tinha acabado. Naquela noite, alguém bateu à porta do meu apartamento. Abria, esperando a Sofia. Em vez disso, encontrei o Pedro Silva no corredor, a segurar flores e com a expressão de um homem que tinha praticado parecer sincero ao espelho. Pedro, o homem que eu amara durante 2 anos. O homem a quem ligara às 11 da noite a tremer de terror para lhe dizer que estava grávida. O homem que tinha conduzido até o meu apartamento, sentado na minha cozinha, olhara-me nos olhos e dissera: "Eu não me inscrevi para isto, Ana. Isto não é o que eu quero." Depois, fora-se embora. Não ligara, não enviara mensagem, não aparecera quando fiz a primeira ecografia sozinha, a apertar o braço da cadeira e a tentar não chorar quando a técnica perguntou se o pai gostaria de ver o ecrã. Agora ele estava aqui, flores e colônia e aquele sorriso calculado. "Ana", ele avançou, "soube do funeral, do teu pai. Lamento muito." "O que queres, Pedro?" "Cometi um erro terrível. Entrei em pânico. O bebê, a responsabilidade, tocou-me. Mas estive a pensar e quero estar lá para ti e para o bebê." Olhei para ele, olhei mesmo, e vi o modo como os olhos dele vacilaram quando disse "o teu pai." A leve pausa antes de erro, como se estivesse a escolher a palavra cuidadosamente em vez de a sentir. Ele não sabia que eu estava a ser despejada. Não sabia que tinha sido despedida. Ele sabia do testamento. Toda gente sabia do testamento. "Pedro", disse eu, "tu deixaste-me num parque de estacionamento. Disseste, e cito, 'Eu não me inscrevi para isto. Viste-me chorar e foste-te embora. E agora apareces com flores de supermercado porque soubeste que o meu apelido vale alguma coisa? Ana, isso não é justo. A porta está atrás de ti." Ele esticou a mão. Para mim. Para a minha mão. Recuei. Lhe abriu a boca para argumentar. Fechei a porta à chave e encostei as costas a ela até ouvir os seus passos a afastarem-se pelo corredor. Depois, escorreguei para o chão. Às 2 da manhã, sentei-me no chão da minha casa de banho, com os joelhos encostados ao peito, a soluçar tão forte que mal conseguia respirar. Tinha perdido a minha casa. Tinha perdido o meu emprego. O pai do meu bebê era um cobarde que só aparecia quando havia algo a ganhar. O meu pai estava morto. A minha madrasta estava a destruir sistematicamente a minha vida. E 500 mil milhões de euros estavam em contas a que eu ainda não conseguia aceder, não podia usar, não podia comer. Pousei a mão na minha barriga e sussurrei por entre as lágrimas: "Não sei como fazer isto." O bebê deu um pontapé suave, como uma pequena mão a pressionar contra a minha, a dizer: "Estou aqui, não estás sozinha." A Sofia agiu rápido. Uma semana após a leitura do testamento, ela apresentou uma ação legal formal. Contratou o Roberto Pinheiro, um advogado de litígios corporativos com 40 anos de experiência e reputação de vencer casos que deveriam ser impossíveis de ganhar. O Geraldo, o seu advogado anterior, foi despedido com um telefonema que durou 11 segundos. O desafio baseava-se em 3 pilares. Primeiro, que eu tinha estado afastada do meu pai durante anos e, portanto, o testamento representava uma decisão manipulada emocionalmente. Segundo, que eu não tinha experiência em negócios e era inapta para gerir um império de 500 mil milhões de euros. Terceiro, e esta era a lâmina que a Sofia afiava em privado, que o Ricardo Kensington
exercera influência indevida sobre um homem moribundo. A audiência foi marcada perante a juíza Patrícia Guedes, 63 anos, 28 anos no banco, conhecida por duas coisas: imparcialidade absoluta e intolerância absoluta à teatralidade. Uma vez, ela havia detido um CEO de uma Fortune 500 por desprezo ao tribunal por verificar o telefone durante o testemunho. Ela era exatamente o tipo de juíza de quem a Sofia deveria ter tido medo. O tribunal estava lotado. Câmaras de notícias alinhadas na parede de trás, repórteres preenchiam a galeria. Esta era a maior disputa de herança na história de Portugal. E todos queriam vê-la arder. Sentei-me à mesa do autor, com o Ricardo ao meu lado. Usava um vestido azul marinho que a Sofia me ajudara a escolher. Modesto o suficiente para o tribunal, solto o suficiente para esconder a gravidez que ainda não tinha tornado pública. As minhas mãos estavam cruzadas na mesa. Parecia calma. Não estava. A Sofia sentava-se do outro lado do corredor, num fato creme, o cabelo puxado para trás num estilo que conseguia parecer elegante e simpático. O Pinheiro sentava-se ao lado dela, organizado e paciente. Um homem que entendia que as batalhas em tribunal se ganhavam não com explosões, mas com cargas cuidadosamente colocadas que detonavam muito tempo depois de terem sido plantadas. O Pinheiro apresentou o seu caso metodicamente. Pintou-me como uma oportunista, uma mulher que tinha abandonado o pai, não construíra qualquer relação com a empresa familiar e agora estava prestes a herdar um império que nem sabia soletrar, muito menos gerir. Citou o meu salário de enfermeira, o meu pequeno apartamento, a minha falta de qualquer experiência corporativa. Fez parecer razoável. Isso era o que o tornava perigoso. Então, ele chamou a sua testemunha surpresa. Ouvi o nome antes de ver o rosto. A defesa chama Pedro Silva. O meu sangue gelou. O Pedro caminhou até ao estrado das testemunhas com um fato que eu nunca o tinha visto usar. Foi jurado. Sentou-se. Não olhou para mim, nem uma vez. As perguntas do Pinheiro foram precisas. Senhor Silva, durante quanto tempo esteve num relacionamento com a menina Mitchell? 2 anos. Durante esse tempo, ela alguma vez discutiu a herança do pai? Frequentemente. Ela falava muito do dinheiro, sempre disse que merecia mais dele. Dizia que um dia tudo seria dela. Abria a boca, nenhum som saiu. Ela alguma vez expressou um plano para se reconciliar com o pai? Ela disse que estava à espera do momento certo. Queria voltar para a família antes que algo lhe acontecesse. Disse que a herança era o seu plano B. Cada palavra era uma mentira. Cada uma. Eu nunca tinha falado com o Pedro sobre o dinheiro do meu pai. Mal tinha falado do meu pai, porque a dor disso era demasiado profunda, demasiado privada e demasiado crua. O Pedro sabia disso. Ele tinha me abraçado quando chorei sobre isso. Ele tinha visto a única fotografia na minha mesa de cabeceira e perguntara por que é que eu só tinha uma, e eu tinha lhe dito, porque uma era tudo o que eu aguentava olhar. Agora ele sentava-se no estrado das testemunhas, sob juramento, e transformava cada momento privado numa arma. O Pinheiro continuou. Senhor Silva, é a sua avaliação que a gravidez da menina Mitchell foi planeada? Acredito que foi estratégica. Ela disse-me que queria ter um bebê porque isso geraria simpatia. Ela disse que as pessoas têm pena de mães solteiras. O murmúrio da sala. Eu não conseguia respirar. Conseguia ver agora. O fio invisível que ligava o Pedro à Sofia. Dinheiro trocado em privado, promessas feitas em parques de estacionamento. Os meus momentos mais íntimos comprados e reembalados como prova. Queria gritar. Queria levantar-me e dizer a cada pessoa naquela sala que o Pedro Silva era um mentiroso e um cobarde. E que a única coisa estratégica na minha gravidez era sobreviver a ela sozinha. Mas a mão do Ricardo tocou no meu braço. Apenas o suficiente para dizer: ainda não. A juíza Guedes decretou uma pausa. Cheguei à casa de banho antes que as lágrimas viessem.
Tranquei-me numa cabine e chorei com a mão apertada sobre a boca para que ninguém me ouvisse. O meu corpo tremia. A minha bebê deu um pontapé mais forte desta vez, quase frenético, como se pudesse sentir a dor da mãe e quisesse lutar contra quem a estava a causar. A Sofia encontrou-me. Ela não fez perguntas. Simplesmente sentou-se no chão da casa de banho, ao lado da minha melhor amiga, e abraçou-me até o tremor parar. Ele está a mentir, disse a Sofia finalmente. Qualquer pessoa nesta sala com meio cérebro sabe que ele está a mentir. Ele sabe tudo sobre mim, Sofia. Cada coisa privada que eu alguma vez lhe contei. Ele conhece a velha eu, aquela que não era dona de metade de Portugal. A Sofia recuou e olhou para mim. Hora de lhe apresentar a nova. Quando a audiência recomeçou, o Ricardo Kensington subiu ao estrado. Movia-se devagar, deliberadamente. Sentou-se na cadeira das testemunhas como um homem que se acomoda numa poltrona favorita, confortável e sem pressa. O Roberto Pinheiro observava-o atentamente, como um jogador de xadrez observa um adversário que ainda não cometeu um erro. A minha advogada, uma mulher chamada Sara Peixoto, que o Ricardo selecionara pessoalmente, começou o interrogatório. Sr. Kensington, há quanto tempo conhecia o João Mitchell? 43 anos. Conhecemos-nos em 1981. Eu era procurador federal. Ele era um empreiteiro de 26 anos que não podia pagar um advogado. Assumi o caso pro bono porque acreditava no que ele estava a construir. Nunca deixei de acreditar. Nos meses antes da sua morte, o Sr. Mitchell discutiu o seu plano de herança consigo extensivamente. Começando 14 meses antes do seu falecimento, reuníamos-nos semanalmente, por vezes mais. Ele foi muito claro sobre o que queria e por que o queria. Pode descrever a natureza dessas conversas? O Ricardo fez uma pausa. Quando falou, a sua voz era diferente, mais suave. A voz de um homem que perdera o seu melhor amigo. O João sabia que estava a morrer. Os seus médicos deram-lhe 18 meses. Ele aproveitou cada dia. Disse-me que o maior arrependimento da sua vida foi não ter lutado mais pela filha. Disse-me que a Sofia passara 16 anos a construir uma parede entre eles e que quando ele percebeu o que estava a acontecer, a parede era demasiado alta para escalar. Ele forneceu provas disso? Sim. O Ricardo abriu uma pasta. Dentro estavam documentos que pareciam ter sido organizados por alguém que esperava que fossem questionados, porque tinham sido. Ao longo de 14 meses, o João Mitchell compilou um registro completo das atividades da Sophia Whitmore Mitchell. Ele contratou detetives privados, envolveu contabilistas forenses, documentou tudo. A Sara Peixoto virou-se para a juíza. Vossa Excelência, gostaríamos de apresentar as provas A a M. O Pinheiro levantou-se. Objeção. Não tivemos tempo para rever estes materiais. A juíza Guedes olhou para ele por cima dos óculos. Teve tempo para apresentar uma testemunha surpresa à autora, Sr. Pinheiro. Acho que podemos encontrar tempo para alguns documentos. Objeção indeferida. Os ecrãs na sala de audiências acenderam-se. O que apareceu neles foi devastador. 16 anos de comunicações interceptadas. Cartas que o João tinha escrito para mim. Recuperadas de uma gaveta trancada no escritório da Sofia. Mensagens de texto apagadas do telemóvel do meu pai. Recuperadas de backups na cloud que a Sofia não sabia que existiam. E-mails entre a Sofia e um conselheiro privado que ela tinha contratado, não para me ajudar, mas para a Sofia com conselhos sobre como aprofundar o nosso afastamento. A sala de audiências ficou em silêncio. Não o silêncio educado de uma pausa, mas o silêncio pesado e sufocante de pessoas a perceberem que tinham estado a assistir a um crime a desenrolar-se durante 16 anos e nunca tinham notado. Depois, os registros financeiros. 47 milhões de euros sistematicamente desviados da Holding Mitchell através de uma rede de empresas fantasma, todas registradas sob o nome de solteira da Sofia.
transferências bancárias para contas offshore, compras de imóveis em 3 estados, um jato particular alugado através de uma empresa que existia apenas no papel. O nome de Marcos Viana apareceu em 17 dos documentos. Ele tinha coassinado transferências, aprovado orçamentos que não existiam, criado contas de fornecedores fictícios. O CFO da Holding Mitchell tinha sido cúmplice da Sofia durante mais de uma década. O Pinheiro estava de pé. Estes documentos não são verificados. Isto é difamação de caráter. O Ricardo não elevou a voz. Nunca o fazia. Foram verificados por 3 firmas de contabilidade forense independentes, Sr. Pinheiro. Os seus relatórios estão incluídos nas provas. Foram também revistos pelo gabinete do Procurador-Geral de Portugal, que abriu uma investigação preliminar. O rosto da Sofia perdeu toda a cor. Agarrou no braço do Pinheiro. Ele afastou-a. Então, o Ricardo reproduziu a gravação. Os alto-falantes da sala de audiências estalaram e a voz do meu pai encheu a sala. Cansada, triste, mas firme. A Sofia tem me roubado há anos. Ela destruiu a minha relação com a minha filha. Interceptou as minhas cartas. Apagou as minhas mensagens. Virou a minha própria filha contra mim, fazendo a Ana acreditar que eu não me importava. Eu não tinha força para lutar contra ela abertamente. O cancro já se espalhava quando percebi o que ela tinha feito. Então, vou garantir que quando eu me for, a verdade venha à tona e a Ana receba tudo. Porque a Ana é a única pessoa na minha vida que alguma vez me amou por quem eu era, não pelo que eu tinha. Houve uma longa pausa. Sentei-me imóvel, as lágrimas a escorrer-me pelo rosto, as mãos a agarrarem a borda da mesa. Se estiveres a ouvir isto, Aninha, desculpa. Sinto muito. Devia ter sido mais forte. Devia ter lutado por ti. Por favor, perdoa-me. E por favor, não deixes a Sofia tirar mais uma coisa desta família. A gravação terminou. A sala de audiências ficou em silêncio durante 11 segundos. Contei-o sem querer. A Sofia levantou-se. Isso é fabricado. Essa não é a voz dele. E isso não é real. O Ricardo olhou para ela. Foi gravado no meu escritório a 14 de março do ano passado. Foi certificado por 3 analistas forenses de áudio independentes. E, senhora Mitchell, há mais 14 gravações. Quer que as reproduza todas? A juíza Guedes não esperou por uma resposta. Bateu com o seu martelo uma vez. O desafio ao testamento de John Mitchell é negado. O testamento original mantém-se como escrito. A menina Mitchell herda a totalidade da propriedade. Fechei os olhos, não celebrei, não sorri, apenas respirei. Pela primeira vez em semanas, apenas respirei. 3 semanas de paz. Foi isso que eu tive. 21 dias que pareceram subir à superfície depois de anos a afogar-me. Mudei-me para um edifício no centro de Lisboa. Não a mansão Mitchell, não a propriedade com os seus 12 hectares e pilares coloniais e salas cheias dos móveis da Sofia. Eu não estava pronta para isso. Escolhi um edifício de 3 quartos numa rua arborizada, perto o suficiente do hospital onde trabalhava, para que pudesse passar por lá e lembrar-me de quem eu era antes de tudo isto. O Ricardo tornou-se o meu guia. Todas as manhãs, às 8, ele chegava com café e uma pilha de dossiês e sentávamos-nos à minha mesa de jantar enquanto ele me explicava a arquitetura do império do meu pai. A Holding Mitchell não era uma empresa. Eram 237 empresas espalhadas por 14 indústrias a operar em 31 países. Imobiliário, tecnologia, manufatura, saúde, energia. Cada uma peça de um puzzle num mosaico que só o meu pai alguma vez vira completo. O teu pai não construiu um negócio, disse-me o Ricardo uma manhã. Ele construiu uma cidade. E tu és a presidente da Câmara agora. A minha primeira reunião do Conselho de Administração foi aterrorizante. Sentei-me na cadeira do meu pai,
na cabeceira de uma mesa rodeada de pessoas que eram mais velhas, mais ricas e mais experientes do que eu. Conseguia sentir o ceticismo deles como umidade, pesado e inescapável. Não fingi ser algo que não era. Ainda não conheço este negócio, disse eu. Sei disso, mas conheço pessoas. Passei 10 anos como enfermeira, e o que acontece na enfermagem é que se aprende muito rapidamente quem é honesto e quem está a fingir. Portanto, é isto que vou fazer. Vou aprender, vou ouvir e vou fazer perguntas que podem parecer básicas para vocês, mas prometo-vos isto: não tomarei uma decisão que não perceba e não fingirei perceber algo que não percebo. A sala ficou em silêncio. Depois o Ricardo, de pé, perto do fundo, começou a bater palmas lentamente. Outros juntaram-se. A minha primeira ação executiva foi reintroduzir 400 funcionários que a Sofia tinha despedido para inflacionar os lucros trimestrais. Liguei a cada departamento pessoalmente, MNPD. Uma operária de uma fábrica de Aveiro chorou ao telefone. A minha filha perguntava-me todas as noites quando é que eu voltava a trabalhar. Eu não sabia o que lhe dizer. Diga-lhe segunda-feira, disse eu. A Sofia ligou-me naquela noite. Então, como foi o teu primeiro dia como imperatriz do universo? Esgotante. Fiz uma mulher da contabilidade chorar porque lhe disse que não ia ser despedida. Vês? Já és melhor nisto do que a Sofia. Ela fazia as pessoas chorar pelo motivo oposto. Isso é progresso. Eu ri, um riso verdadeiro, profundo e inesperado. Parecia que tinha encontrado um quarto na minha casa que tinha esquecido que existia. Fiz a minha ecografia de 6 meses com a Sofia ao meu lado. A técnica moveu o ultrassom pela minha barriga e lá estava ela no ecrã. Uma menina, dedos das mãos e dos pés e um batimento cardíaco que preenchia a sala como um pequeno tambor. A Sofia segurou a fotografia da ecografia contra a luz. Já tem a tua cara teimosa, tem a tua atitude. Olha para aquele punho. Essa é a minha afilhada. Chegou a este mundo pronta para lutar. Pus a fotografia na carteira, mesmo ao lado da imagem dos meus pais no pomar de maçãs. 2 gerações de mulheres Mitchell. Uma que se perdeu, uma que sobreviveu e uma que estava a caminho. Os investidores estabilizaram. Os mercados responderam positivamente à mudança de liderança. As notícias locais publicaram uma reportagem intitulada A Enfermeira que Herdou um Império e Escolheu a Compaixão. Lia na cama naquela noite, a comer gelado do pacote, e pela primeira vez desde o funeral, sentia algo que não sentia há anos: esperança. Eu não devia. A chamada chegou numa terça-feira, 3 semanas e 2 dias após a decisão judicial. Eu estava no antigo escritório do meu pai a rever propostas de orçamento quando o Ricardo entrou sem bater. Ele nunca entrava sem bater. Temos um problema, disse ele. O Marcos Viana não tinha ficado ocioso. O CFO passara as últimas 3 semanas a construir um caso, silenciosamente, metodicamente, com a energia desesperada de um homem que sabe que se os contabilistas forenses cavarem fundo o suficiente, ele passará o resto da vida na prisão. Eles subornaram um médico no Hospital de Santa Maria para produzir registros médicos falsificados, sugerindo que o meu pai sofria de grave declínio cognitivo nos meses antes da sua morte. Convencera 3 diretores, homens que deviam seus cargos ao patronato da Sofia, a juntarem-se a um golpe interno e preparara uma moção para uma votação de emergência para me remover como executora, pendente de uma revisão de competência do testamento. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era que alguém, e o Ricardo ainda não conseguia provar quem, tinha vazado os meus registros médicos do plano de saúde da empresa em que me inscrevera depois de assumir o controlo. A minha gravidez era agora do conhecimento público. Vi a manchete no meu telemóvel antes que o Ricardo me pudesse contar. Herdeira Mitchell grávida e sozinha.
é apta para gerir um império de 500 mil milhões de euros? O artigo era devastador, não porque dissesse algo explicitamente cruel, mas porque dizia tudo implicitamente. Solteira, sem pai listado, vulnerabilidade emocional, tomada de decisão de alto risco. Pintava um retrato de uma mulher que estava sobrecarregada, afogada em hormonas e sentimentalismo, inapta para gerir uma banca de limonada. Quanto mais uma corporação global. O meu telemóvel tocou. Sofia. Tendi sem pensar. Querida, a voz da Sofia era quente, preocupada, a escorrer o tipo de cuidado fabricado que ela tinha aperfeiçoado ao longo de 16 anos. Acabei de ver as notícias. Estou tão preocupada contigo. Uma mãe solteira a tentar gerir uma corporação deste tamanho. É demais para qualquer pessoa, quanto mais para alguém na tua condição. O teu pai teria querido o melhor para o bebê. Desliguei. As minhas mãos tremiam. A Sofia ligou novamente. Eu não atendi, mas o estrago estava feito. A reunião do conselho de administração naquela tarde foi um banho de sangue. O Marcos apresentou as suas provas com a precisão calma de um homem que tinha ensaiado cada palavra. Os registros médicos, a narrativa de declínio cognitivo, a gravidez, a falta de experiência. Ele enquadrou-o como preocupação. Não estamos a tentar remover a Ana permanentemente. Estamos simplesmente a pedir um período de revisão temporário para garantir que a empresa está protegida durante esta transição. A votação foi de 7-5 contra mim. A segurança acompanhou-me para fora do edifício do meu pai. Fiquei na calçada, 8 meses grávida, a segurar uma caixa de cartão com itens pessoais. A citação emoldurada do escritório do meu pai, caráter é o que fazes quando ninguém está a ver, caiu da caixa e o vidro rachou no cimento. Fiquei ali por muito tempo, a olhar para o vidro partido na calçada, as palavras ainda visíveis através das fraturas. As pessoas passavam por mim. Os carros buzinavam. A cidade seguia em frente, indiferente, implacável, viva. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número bloqueado. Verifica o teu e-mail. Abri o meu e-mail. Havia uma mensagem do advogado da Sofia. Uma oferta formal de acordo. A Sofia assumiria o controle da holding Mitchell. Eu receberia um estipêndio mensal de 50 mil euros e uma casa em Sintra. Em troca, eu renunciaria a todas as reivindicações sobre a propriedade e concordaria com um acordo de não divulgação permanente. 50 mil euros por mês. Parecia muito, era nada. Era troco de bolso raspado do chão de um império que era legitimamente meu. No final do e-mail, em letras pequenas, esta oferta expira em 72 horas. A Sofia estava a dar-me 3 dias. O mesmo número de dias que me dera para desocupar o meu apartamento. Naquela noite, sentei-me no quarto de hóspedes da Sofia. Tudo se fora novamente. A empresa, a segurança, o futuro que estava a construir para a minha filha. O meu telefone tocou. Pedro, eu devia ter ignorado. Eu sabia disso. Mas às 3 da manhã, 8 meses grávida, sentada num quarto emprestado, sem nada, nem sempre tomamos a decisão que tomaríamos à luz do dia. A voz dele era diferente agora, trêmula, incerta. Nada como o mentiroso confiante que se sentara no estrado das testemunhas. Eu sei o que eles fizeram. A Sofia, o Marcos. Sei do golpe. Ana, lamento. Ela prometeu-me dinheiro, 200 mil euros, e eu fui fraco. Fui estúpido. Quero ajudar a consertar isto. Retiro o meu testemunho. Contarei a verdade. Fechei os olhos. Queria acreditar nele. Cada parte cansada, quebrada, desesperada de mim, queria acreditar que uma pessoa na minha vida era capaz de fazer a coisa certa. Encontra-me, disse o Pedro. Explico tudo. Há um restaurante na rua principal, aquele onde costumávamos ir. Amanhã ao meio-dia. Concordei. Não devia. Quando cheguei ao restaurante no dia seguinte, os paparazzi estavam à minha espera.
8 câmaras, 4 carrinhas de notícias. O Pedro estava perto da entrada com as mãos nos bolsos e, quando me viu, a sua expressão disse-me tudo o que eu precisava de saber. Ele tinha me vendido novamente. Pela segunda vez, a manchete naquela noite. Herdeira desgraçada avistada com um ex que testemunhou contra ela. Reconciliação ou conspiração. Os advogados da Sofia apresentaram uma moção suplementar em poucas horas. As fotos eram provas, argumentavam eles, de que eu e o Pedro tínhamos estado a trabalhar juntos o tempo todo para defraudar a herança Mitchell. Sentei-me no apartamento da Sofia naquela noite, sozinha. A Sofia estava num turno duplo. O apartamento estava em silêncio, exceto pelo zumbido do frigorífico e o ocasional rangido do assoalho velho. Peguei na moldura rachada da calçada. O vidro estava em teia de aranha, mas as palavras ainda estavam claras. Caráter é o que fazes quando ninguém está a ver. Pai, sussurrei, não consigo fazer isto. Não sou forte o suficiente. Silêncio. O apartamento não tinha respostas. A moldura não tinha respostas. Os mortos não têm respostas para os vivos. Então o bebê deu um pontapé forte. Tão forte que eu ofeguei. Um pequeno punho a pressionar o interior da minha barriga com uma força que parecia impossível para alguém que pesava menos de 2 quilos. Levanta-te, dizia o pontapé. Levanta-te, mamã. Ainda não acabamos. O Ricardo Kensington chegou ao apartamento da Sofia às 7 da manhã seguinte. Parecia que não tinha dormido. O seu fato estava amarrotado, o que para o Ricardo era o equivalente a um colapso emocional completo. Mas os seus olhos estavam claros, brilhantes, vivos com algo que depois de um momento reconheci como antecipação. O teu pai, disse o Ricardo, pousando a pasta na mesa da cozinha, foi o homem mais inteligente que eu conheci, e o mais paranoico. E neste caso, a paranoia foi a parte mais inteligente. Despejei-lhe café. As minhas mãos estavam firmes agora. A bebê tinha soltado algo dentro de mim na noite anterior. Uma última reserva de autopiedade que me prendia, e quando acordei esta manhã, descobri que tinha desaparecido durante a noite, substituída por algo mais duro, mais frio e infinitamente mais útil. Clareza. Diz-me, disse eu. O Ricardo abriu a pasta. O João não escreveu um testamento. Ele escreveu 3. Sentei-me devagar. O primeiro testamento é o que foi lido publicamente, o que lhe deu tudo. Essa era a superfície. A isca, se quiser. A isca para quê? Para exatamente o que aconteceu. O desafio da Sofia. O golpe. A tentativa de a remover e de se reinstalar. O Ricardo tirou um documento grosso, denso em linguagem jurídica. Tinha sido arquivado sob sigilo no Tribunal de Órfãos de Portugal há 14 meses, com instruções para ser ativado automaticamente se alguma parte desafiasse com sucesso o primeiro testamento e obtivesse o controlo temporário da Holding Mitchell. O que é que ativa? Uma auditoria federal, não uma auditoria corporativa, não uma auditoria estadual. Federal, Autoridade Tributária, Polícia Judiciária, o FBI. Cada transação dentro da Holding Mitchell, retroativa a 20 anos. Cada conta, cada transferência, cada assinatura. Olhei para ele. A Sofia ativou uma auditoria federal ao ganhar. Ela ativou-a ao trapacear. Essa é a diferença. Se o desafio tivesse sido legítimo, apresentado de boa fé por uma parte razoável, o segundo testamento nunca teria sido ativado. Mas o segundo testamento inclui critérios, registros médicos falsificados, testemunhas subornadas, manipulação subornada. A Sofia atingiu os 3. Essencialmente, ela preencheu o formulário para a sua própria investigação. O café arrefecia na minha chávena. Não reparei. E o terceiro testamento? Perguntei. O Ricardo fez uma pausa. Pela primeira vez na semana em que o conhecera, ele parecia emocionado. O seu queixo apertou. Os seus olhos brilharam.
O terceiro testamento, disse ele, é uma carta do seu pai, endereçada a si, e contém tudo. Cada prova que o João reuniu durante os últimos 3 anos da sua vida. Registros financeiros, gravações, declarações juramentadas de ex-funcionários. Provas de que o Marcos Viana e a Sophia Whitmore Mitchell têm cometido fraude de títulos, desfalque e evasão fiscal desde 2019. Ele sabia, disse eu. Ele sabia que ela iria lutar, sabia que ela iria trapacear e construiu uma armadilha que só funciona se ela fizer exatamente o que fez. O Ricardo olhou para mim através da mesa. O seu pai projetou isto para que quanto mais a Sofia lutasse, mais fundo ela se enterrasse. Cada moção que ela apresentou, cada testemunha que subornou, cada documento que ela falsificou, tudo se torna prova. Ela tem estado a construir o caso da acusação para eles. Peguei na moldura rachada, olhei para as palavras por trás do vidro partido. Caráter é o que fazes quando ninguém está a ver. Ele planeou para eu perder, disse eu baixinho. O Ricardo acenou com a cabeça. Ele planeou para que fosse testada. Qualquer um pode vencer de uma posição de poder, Ana. Ele queria saber se você lutaria de baixo. E você lutou, todas as vezes. Pousei a moldura, olhei para o Ricardo. Quanto tempo até a auditoria começar? Já começou. Agentes federais estão a rever as contas da Holding Mitchell desde as 6 da manhã. A Sofia sabe? Ainda não. Levantei-me e levei o meu café para o lava-loiças. Endireitei os ombros. Convoca uma reunião do Conselho de Administração, disse eu. Amanhã de manhã, todos os membros presentes, sem exceções. O Ricardo estudou-me. O que vai fazer? Vou acabar o que o meu pai começou. A sala de reuniões da Holding Mitchell ocupava o 402º andar da torre de vidro que o meu pai construíra com as suas próprias mãos. Num dia claro, podiam ver-se 4 estados pelas janelas. Hoje, o céu estava sem nuvens. Tudo era nítido, brilhante e inescapável. A Sofia chegou cedo, claro. Sentou-se na cadeira de CEO que ocupara por menos de 3 semanas e parecia triunfante. O Marcos Viana estava ao lado dela, tablet na mão, a percorrer a agenda da manhã como um homem que já tinha vencido. 3 diretores cúmplices sentavam-se nas suas cadeiras com as expressões satisfeitas de pessoas que acreditam ter apostado no cavalo certo. A porta abriu-se às 9 em ponto. Eu entrei. 8 meses e meio de gravidez. Vestia um simples vestido branco, sem joias, sem pasta, sem comitiva. Apenas eu e o Ricardo, que não carregava nada além de uma pen USB do tamanho de uma unha. A Sofia sorriu. Esta reunião não está aberta a ex-executivos, querida. Não respondi a Sofia. Fui até o ecrã de apresentação na frente da sala, liguei a pen USB e carreguei no play. Os ecrãs à volta da sala de reuniões iluminaram-se como janelas para o inferno. 20 anos de registros financeiros. Cada empresa fantasma que a Sofia tinha criado, organizada cronologicamente com números de contas bancárias e históricos de transações. Cada transferência bancária que o Marcos tinha aprovado, combinada com as faturas de fornecedores falsas correspondentes. Cada assinatura forjada lado a lado com as autênticas, as diferenças destacadas a vermelho. Cada conta offshore, cada compra de imóveis, cada aluguer de jato particular, cada euro dos 47 milhões que tinham sido roubados da empresa que o João Mitchell passara a vida a construir. O Marcos saltou. Onde é que arranjou isso? A voz do Ricardo era calma. Do homem que construiu tudo nesta sala, incluindo a armadilha em que acaba de entrar. Os ecrãs mudaram. Novos documentos apareceram. O segundo testamento, agora sem sigilo. A ordem de auditoria federal já assinada. Os mandados do FBI já executados. E uma linha do tempo mostrando que os agentes federais tinham entrado no edifício às 7 da manhã, 2 horas antes da reunião começar. Eles já estavam aqui. Lá embaixo, no departamento financeiro,
no escritório do Marcos, na sala dos servidores. Estiveram aqui a manhã toda e ninguém tinha dito a Sofia, porque ninguém que sabia tinha razões para a avisar. A Sofia levantou-se. O seu rosto estava da cor da cinza, a mesma cor que tinha tido no funeral, quando o velho na cadeira de rodas se levantou. Mas desta vez não houve recuperação. Nem plano B, nem porta dos fundos. Não pode fazer isto, disse ela, a sua voz quebrando na última palavra. Vou lutar contra isto. Vou apelar. Eu vou... Vai o quê, Sofia? A minha voz era firme, não alta, não zangada, apenas presente. Bate-me de novo. A sala emudeceu. Cada pessoa àquela mesa recordou o funeral. O som, o sangue na minha bochecha. As 214 pessoas que nada fizeram. Continuei. 16 anos. Roubou 16 anos ao meu pai. Roubou as suas cartas. Roubou a sua voz. Roubou o seu dinheiro. Convenceu um homem moribundo de que a sua própria filha não o amava. E há 3 semanas roubou a minha empresa. Fiz uma pausa, olhei à volta da sala para os diretores que tinham votado contra mim. Para o Marcos, que já suava na camisa. Para a Sofia, cujas mãos tremiam. Mas esqueceu-se de uma coisa, disse eu. O meu pai não construiu isto para si. Ele construiu-o para mim. E passou os últimos 3 anos da sua vida a certificar-se de que não importa o que fizesse, não importa o quão forte lutasse, não importa quantas pessoas subornasse ou ameaçasse ou manipulasse, a verdade viria à tona. Porque era assim que ele era. Pousei a mão na minha barriga, a bebê mexeu-se. E é assim que eu sou. A porta da sala de reuniões abriu-se. 2 agentes do FBI entraram, seguidos por mais 4. Profissionais, calados, inevitáveis. O Marcos Viana foi algemado primeiro. Começou a chorar antes de terminarem de ler os seus direitos. Lágrimas altas, confusas, indignas. As lágrimas de um homem que passou anos a acreditar que era demasiado inteligente para ser apanhado e acabava de descobrir que estava enganado. A Sofia foi algemada em segundo. Ela não chorou. Permaneceu perfeitamente imóvel enquanto o agente prendia as algemas e olhou para mim o tempo todo. A sua expressão era complicada. Camadas de ódio e cálculo e algo mais. Algo que eu quase não reconheci porque nunca a tinha visto no rosto da Sofia antes. Respeito. Enquanto a levavam para a porta, a Sofia parou. Os agentes fizeram uma pausa. Ele amava-te, Ana, disse a Sofia baixinho. Eu sabia disso. Eu sempre soube. Apenas pensei que se eu conseguisse fazer-te desaparecer, o amor dele não teria para onde ir, exceto para mim. Ela fez uma pausa. Não funciona assim, pois não? Não, disse eu. Não funciona. A Sofia assentiu uma vez. Depois, levaram-na. Os 3 diretores que tinham votado a favor do golpe demitiram-se antes do almoço. Não foram acusados, mas nunca mais voltariam a sentar-se num conselho. O Pedro Silva foi detido por perjúrio na semana seguinte. Ele ligou para o meu telemóvel 17 vezes da prisão. Nunca a atendi. Há um momento algures entre a crise e a calma em que tudo o que carregamos cai e ficamos de pé no silêncio, mais leves do que nunca. Senti-o naquela tarde, sentada sozinha no escritório do meu pai pela primeira vez desde o golpe. A sala cheirava a couro e madeira velha e vagamente imaginei a ele. O Ricardo trouxe-me uma caixa, a última caixa do cofre privado do João. Dentro estavam 212 cartas, envelopes endereçados a Ana Mitchell na caligrafia do meu pai. Cada um datado, cada um selado. 16 anos de cartas, cada aniversário, cada Natal, cada terça-feira aleatória em que o João se sentava à sua secretária e escrevia para uma filha que ele pensava que o tinha esquecido. Abri a primeira, datada de 6 meses depois da Sofia chegar. Querida Aninha, mudei o teu quarto hoje. A Sofia disse que precisavas de espaço,
mas não acho que seja verdade. Acho que estou a cometer um erro, só não sei que tipo de erro ainda. Sinto falta de te ouvir rir. A casa está demasiado silenciosa. Amo-te, pai. Abri a próxima, e a próxima, e a próxima. Li-as durante 3 dias. Chorei a maior parte do tempo. Lágrimas profundas, trêmulas, 16 anos de silêncio. Lágrimas que me deixaram vazia e limpa, como uma casa depois de uma inundação, danificada, mas ainda de pé. Pus as cartas num cofre à prova de fogo, ao lado da fotografia da minha mãe. 2 mulheres que me amavam. Uma que me criou, uma que estava a caminho. Entrei em trabalho de parto numa quinta-feira à tarde, durante uma reunião do conselho de administração. A minha bolsa rebentou a meio da frase, mesmo no meio de aprovar o novo pacote de benefícios para os funcionários. O que disse mais tarde era apropriado, porque o pacote de benefícios incluía 12 semanas de licença parental paga. A Sofia conduziu a 140 quilômetros por hora num Subaru que não foi projetado para 140 quilômetros por hora. Fiz um parto na escola de enfermagem, gritou ela por cima do som do motor, e não vou fazer este num Subaru. Apenas conduz, Sofia. O Ricardo seguiu num carro de luxo, ao telefone com o administrador do hospital, a exigir o melhor quarto, o melhor médico e flores frescas, que eu não tinha pedido, mas que ele achava importantes. Sofia, a voz do Ricardo veio pelo altifalante do telemóvel. Passou 4 sinais vermelhos. 5. O 5º foi laranja. A Carlota Catarina Mitchell nasceu às 7h32 da tarde. 3,300 kg. Tinha os meus olhos e o queixo da minha avó Catarina. E uma força de preensão que fez a enfermeira rir e dizer: essa vai dar trabalho. Segurei a minha filha no quarto do hospital, enquanto a última luz do dia entrava pela janela e pintava tudo de dourado. O Ricardo estava na porta, com as mãos cruzadas atrás das costas, os olhos úmidos pela primeira e única vez que eu o veria assim. A Sofia dormia na cadeira de visitante, ainda a usar os scrubs que tinha usado durante a viagem, a ressonar suavemente. Na moldura nova na janela, com a rachadela ainda visível por baixo, estava a citação do meu pai. Caráter é o que fazes quando ninguém está a ver. Olhei para o rosto da minha filha, tão pequeno, tão novo, tão completamente inconsciente do império que a esperava, da fortuna que carregava o seu nome, da guerra que tinha sido travada antes de ela dar o primeiro fôlego. O teu avô construiu algo incrível, sussurrei. A tua avó foi a mulher mais corajosa que eu conheci. A tua mãe foi uma enfermeira de turno noturno que falou com velhos em cadeiras de rodas e foi esbofeteada por isso. E tu, pequenina, tu és a razão pela qual tudo isto importa. A Carlota bocejou. Um bocejo minúsculo, perfeito. Sorri. Não para as câmaras que viriam amanhã. Não para o conselho que precisaria de mim na segunda-feira. Não para o império de 500 mil milhões de euros que eu nunca quis, mas protegeria com tudo o que tinha. Sorri porque a minha filha estava aqui. Porque as cartas tinham sido encontradas. Porque a verdade tinha vindo à tona, da maneira que o meu pai sempre soubera que viria. E porque, pela primeira vez na minha vida, a Anna Mitchell não era invisível. E hoje, no fundo não tenho certeza. Às vezes, penso que foi o melhor que me podia ter acontecido. Outras vezes, questiono se fiz as escolhas certas, se a minha teimosia não me cegou a outras soluções. O que é certo é que a vida com o Ricardo à frente da holding e a Carlota ao meu lado é uma aventura diária. Cada dia é uma lição, um desafio, uma descoberta. Mas é minha, e a incerteza faz parte disso. Afinal, a vida não tem um final feliz previsível como nos contos de fadas, tem? É mais um caminho em construção, sempre.